bem-vindos a mais uma edição do Vicerio Talks. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que move o B2B Tech. A gente vai falar da experiência, aquilo que entrega valor para o cliente, aquilo que entrega valor para o usuário. Eu sou a Araceli Torres, eu sou líder de UX aqui na Vicerio Seidel. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo meu colega de trabalho, o Cauê, que é Tech Lead aí do projeto que a gente vai falar hoje, que é o Siga aí Open Source. E a Samara representando o nosso cliente, que é o Instituto Unibanco, que a gente chama carinhosamente de IU. Né? Sejam bem-vindos, muito obrigado aí por terem aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco hoje sobre o Siga aí Open Source, né? Que é um projeto que a Vicerio Seidel tem trabalhado, que a gente tem feito uma excelente entrega no que diz respeito ao UX, né? A gente vai falar um pouco disso hoje, como as estratégias de UX que a gente definiu para esse projeto estão fazendo diferença aí no cliente, né? Naquilo que o cliente entende como as métricas de sucesso e na experiência do usuário. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da experiência, que a gente chama de, carinhosamente de UX, ou a gente pode chamar também, abrasileirando, a gente pode chamar de UX também, né? Gente, para começar, eu queria que vocês falassem um pouco para quem está vendo a gente em casa o que é Siga aí, o que é Siga aí Open Source, o que é Siga aí, para que serve o Siga aí, para a gente dar uma contextualizada, fazer essa introdução para depois a gente falar, né, como que a gente trabalhou no Siga aí ao longo dos últimos tempos. Legal. Bom, acho que para começar falando sobre o Siga aí, é importante contextualizar um pouco sobre qual é o dia a dia, né, que ele está inserido. O Siga aí, ele faz parte como uma ferramenta digital que dá suporte a uma metodologia de gestão que o Instituto desenvolve e implementa junto com estados parceiros, pensando na promoção de uma educação pública de qualidade. Então, a gente aposta de que uma boa gestão consegue alavancar resultados de aprendizagem, mas para conseguir ter escala, para conseguir ter aspectos que dialoguem no dia a dia com os profissionais da educação, é muito importante que se tenha ferramentas digitais, sistemas de gestão no dia a dia, ali para dar escala, para dar velocidade, principalmente para trabalhar uma capacidade analítica das redes parceiras. Então, hoje nós somos parceiros de 6 estados espalhados pelo Brasil, com mais de 108 mil usuários cadastrados ali no Siga aí, e que apoiam desde as secretarias estaduais de educação, as regionais, que são as instâncias de apoio, né, no dia a dia ali das escolas, porque é um sistema que chega até a escola. Então, ele serve, né, não só que ele serve, mas ele é o principal suporte, o contato do circuito de gestão, que é essa metodologia de gestão, nas escolas, né, como que chega ali dentro desse grande arcabouço que é o Programa Jovem de Futuro, que pensa aí a promoção do protagonismo dos nossos jovens na promoção de uma boa educação pública. Sim, e pensando do ponto de vista técnico sobre o que está envolvido nesse sistema, né? Ele, como a gente falou, ele serve para trabalhar ali com o circuito de gestão, né? Que é essa metodologia que é baseada ali no PDCA do DEME, onde a gente tem ali, né, o planejamento, a execução, a checagem de resultados e a avaliação de rotas, né? Alguma correção. E o sistema, se a gente for pensar em quais são as principais funcionalidades dele, né? Ele é um sistema que deixa ser feita essa gestão dessas etapas. E como principais features, nós temos uma agenda, por exemplo, onde vai ser colocado ali as reuniões, né, que as escolas vão ter que fazer. E principalmente o plano de ação, que é um plano de ação onde a gente coloca ali as informações sobre quais são os objetivos para aquele ano, né, que as escolas têm que fazer, quais são principalmente ali as ações e as tarefas, os responsáveis por cuidar daquela parte do plano da escola. E também existem outras coisas no sistema, né? Cadastros, enfim, de pessoas da própria escola, da própria regional, enfim, né? Mas é um sistema que gira em torno desse circuito de gestão, né? Que são essas etapas, né, que a gente explicou, onde em cada etapa é esperado que seja feita usado determinadas funcionalidades do sistema. E é nesse cenário, né, que se encontra o Siga aí, né? E aí, trazendo para a questão do Open Source, por exemplo, né? Só uma questão de histórico, a gente tá com esse sistema mais ou menos ali desde 2018, essa versão que a gente está falando agora, que é a versão atual. Só que nos últimos anos surgiu a necessidade da gente transformar ele numa versão Open Source para que a gente possa
fazer uma entrega, né, desses sistemas para os estados participantes, né, conforme a Samara comentou. E foi nisso que a gente viu a oportunidade, né, de trazer todas essas melhorias, principalmente de UX, né, a parte de visual do sistema, mas também tivemos melhorias também na parte que o usuário não vê, né, melhorias de infraestrutura, melhorias de back-end também. E é nesse cenário que a gente vai conversar hoje. E o SIGA-E, gente, ele era um sistema legado, né? A gente chamava de SIGA-E, esse sistema, e esse novo sistema que a gente está modernizando, a gente chama de SIGA-E Open Source, porque o Instituto Unibanco decidiu abrir o código do sistema, e aí a gente fez todo um processo de modernização que, como o Cauê falou, ele inclui tanto a reescrita ali do back-end, do código, quanto repensar ali os próprios processos ali dentro do sistema, como que era a navegação, não só repensar ali, colocar uma roupagem nova no sistema, mas pensar se aquela interface ali, com os elementos que ela tinha ali, se ela fazia sentido para o usuário. Então, pensar nos objetivos que o usuário precisava alcançar ali em determinado fluxo da navegação e fazer realmente um redesenho disso. Então, só para contextualizar vocês sobre esse processo inteiro de modernização que a gente tem feito desde 2024 aí no SIGA-E Open Source. E aí, gente, eu queria saber de você, Samara, como que você enxerga o impacto, né, desse redesign, principalmente no que diz respeito ao UX, né, dentro aí do processo de adoção das secretarias e das escolas, assim, como que está sendo o impacto do UX dentro do projeto mesmo, para o sucesso do projeto Jovem de Futuro? Acho que eu vou dar até, antes, essa resposta, ela é pergunta muito boa e a resposta, ela tem muitas, né? Mas talvez eu faça um passinho para trás, assim, para contextualizar até, complementando a contextualização da importância antes. O projeto, ele nascia com uma ideia de vamos abrir o código, porque queremos construir um bem público digital, até por ser uma instituição, né, vinculada à iniciativa, o investimento social privado, nós tínhamos a ideia de construir esse bem público. Quando nós começamos um processo de escuta constante com os usuários, nós fomos percebendo que, mesmo sendo uma ferramenta de gestão, então uma ferramenta de trabalho que nunca vai ser avaliada como as redes sociais, tinha muito espaço para melhoria, para aprimoramento. E a gente começou a trazer algumas investigações ali mais próximas. Poxa, o que esse usuário gostaria? Né? Como que eu penso num processo de transferência de um sistema que talvez as secretarias não gostem? Então, qual que é esse grau de atratividade que a gente tem ali para conseguir ter essa conversa mais fluida, né? Como que a gente inclui, né, essas pessoas, né? A secretaria, a escola, que são pessoas que estão lá na ponta, que apesar do IU ter contato com elas o tempo inteiro, né, um contato contínuo, mas é muita gente, né? Muita gente. Aí esse processo de pensar, por exemplo, como que a secretaria gostaria que fosse, né, o circuito de gestão, né, que é uma coisa que ela configura. Exatamente. E essa é uma provocação tão sensível que ela mobiliza, inclusive, uma mudança de estrutura dentro do Instituto. A gente sai de uma lógica de que entregamos sistemas para entregamos produtos digitais. Experiências, então, né? Entregamos experiências. Nós temos uma obsessão hoje em dia pela experiência do usuário. Assim, e aí, quando cai essa ficha para nós, a gente fala, opa, acho que é importante não só mudar o front, mas principalmente a gente ter um processo investigativo de mudança de equipe junto com a Visséria. Então, a gente abre um leque de conversas para conseguir ir ajustando também perfil de time, perfil de equipe, para ir abraçando esse conceito e aí a gente começar a fazer esse desenho mais próximo do usuário e entendendo como que isso se desdobra. E aí a gente conseguiu ter resultados, né? Quando a gente lança essa primeira versão, ainda entendendo que cabe muito aprimoramento, estamos em evolução, o SIGA-E, ele também começa a se propor a ser um super aplicativo, né? Para que outros módulos de gestão para a educação estejam ali, a gente tem uma ótima primeira impressão. Uhum. Desde as pessoas que são usuários internos do Instituto até as redes. E aí, quando eu falo as redes, são pessoas que estão em secretarias de educação, são pessoas que estão nas regionais e nas escolas. E eu não digo que foi um processo de adoção simples, porque tem negociação,
mas no momento que elas visualizaram, até algumas frases surgiram, mas vai fazer só um piloto mesmo? Será que a gente consegue fazer com outras escolas? Acelerar um pouco esse processo de transição entre os sistemas? Porque aí, não só dessa primeira impressão, mas os resultados quantitativos mostravam isso pra gente. 8,9%, na verdade, dos usuários, numa escala de 10, conseguiam avaliar como muito melhor a interface. E quando a gente olha para um NPS, por exemplo, a gente atingiu um NPS numa zona de excelência. E a gente ainda estava numa zona que ela nem era a zona de qualidade. Então, isso acaba dando para a gente uma confiança muito maior para fazer os processos de adoção dos usuários e mesmo internamente de que nós estamos no caminho certo enquanto os nossos investimentos de esforços e olhar. Uhum. E o sistema, ele viabiliza, de certa forma também, ele potencializa o engajamento dos usuários com o programa, né? Com o Jovem de Futuro. Porque você tem que imputar muitos dados ali dentro do sistema. Então, se eu não consigo operar o sistema, se eu não tenho uma boa experiência no sistema, a tendência é que eu desengaje, né? Então, todo o nosso trabalho era... eu lembro que tinha o desafio, a gente tem um sistema legado, que a gente precisa criar outra coisa e a gente precisa engajar as pessoas dessa outra coisa, e a tendência do cérebro humano é se acostumar muito com aquilo que ele está ali lidando no dia a dia, e a gente teve esse desafio de fazer um sistema fácil o suficiente para que as pessoas que já iriam ter o impacto da novidade, porque novidade, enfim, sempre causa um impacto na gente, que esse impacto fosse o menor possível, fosse com menos fricção, né? Exatamente. E aí eu acho que tem uma sensibilidade nisso muito alta, que é um sistema de trabalho, né? É um sistema de gestão, é aquilo que eu comentei, assim, é muito difícil a gente... Poxa, as pessoas vão avaliar ferramentas de gestão, muitas vezes de trabalho, não como uma rede social. Mas, quando a gente coloca na lógica a centralidade de que essa experiência está ali para melhorar o dia a dia e a vida daquela pessoa no seu momento de trabalho, e quando esse trabalho ainda é para uma causa como a educação, acho que a gente está indo por não só um ótimo caminho, mas traz um respiro de que o medo que nós tínhamos de começar a fazer esse processo de introdução de um novo produto ali para essas pessoas que já conheciam, ele começa a diminuir, porque elas começam a pedir, eu quero isso daqui. Poxa vida, a gente consegue ter uma noção de tudo aquilo que eu preciso fazer nesse sistema, porque agora ele começou... não é que ele começou, mas que ele fortaleceu o meu entendimento e o que eu consigo fazer no meu dia a dia. Cauê, e você? O Cauê, eu lembro quando a gente começou a fazer o projeto, ele chegava com muitas ideias, né? E isso me deixou bastante empolgada também, né? A trabalhar com o time de desenvolvimento que ele lidera, porque é muito bom para um time de UX que o time de desenvolvimento tem essa noção do que é UX, qual que é o papel do UX ali dentro do todo o ciclo de desenvolvimento. E eu lembro que nas primeiras reuniões, o Cauê sempre trazia ideias de UX mesmo, de processo, de navegação. E uma das ideias que ele trouxe desde o início, foi uma das primeiras coisas que ele falou, foi: gente, o sistema precisa estar centrado no circuito de gestão. Porque o circuito de gestão é o core, é o coração do sistema. E quando o usuário entra aqui, ele precisa ver uma espécie de linha do trem, né? E a gente usou muito essa metáfora da linha do trem, que era as etapas, o passo a passo de onde o usuário está, né? Que isso vem do feeling do Cauê, de perceber ali, que trabalhou na sustentação do sistema por muito tempo, de perceber ali a necessidade do usuário, o usuário que ele lidava no dia a dia. E isso é um feeling de UX, né? Eu entender ali que, poxa, o meu usuário... ele tem essa necessidade de saber em qual etapa do circuito de gestão ele está. Ou o meu usuário tem a necessidade de ficar sempre retornando a uma versão anterior, fazendo gerenciamento de versões do plano de ação. Então, foram coisas que o time de desenvolvimento trouxe para a gente que foram muito interessantes, assim, que permitiu com que a gente, num contexto...
em que a gente não estava necessariamente com acesso direto ao usuário, permitiu com que a gente tivesse insights ali já de um tempão que ele estava lidando com o público-alvo do sistema, né? E como foi isso, Cauê? Como que foi essa faísca aí que você teve de pensar essa inovação para o sistema? Foi mais ou menos em 2022, a gente, eu mais o restante dos desenvolvedores do time, a gente aproveitou ali um momento de calmaria que a gente tinha ali, principalmente na sustentação, não tinha tanta tarefa e tudo mais. E tendo essa necessidade, né, que a Samara comentou sobre você possibilitar a entrega do sistema para um estado, né, no final do processo, a gente notou exatamente o que a Samara comentou. Às vezes o sistema não ia estar conversando com o usuário final. A dúvida era, será que o usuário final vai conseguir pegar esse sistema e operar ele sem ele conhecer de todo o processo, né? Porque o sistema, igual você comentou, né? Quando a gente foi fazer a versão open source, era exatamente essa a proposta, que o sistema conversasse com o usuário e que você logo de cara tivesse contato com o principal do sistema, que no caso é o circuito de gestão e o que tem que ser feito em cada uma das suas etapas, né? E o sistema legado não fazia isso, ele era um sistema mais centrado em, vamos dizer assim, em telas de CRUD, né? Uhum. Então, quando a gente fala de telas de CRUD, é o quê? Apenas cadastros básicos. Então, as coisas ficavam meio soltas, né? Por exemplo, assim, eu vou cadastrar uma etapa do circuito, mas o que vai ter nessa etapa, né? Tipo, vai ter reuniões, ok. Quais reuniões vão estar nessa etapa? O que ele tem que fazer no plano de ação durante aquela etapa. Então, nessa época, em 2022, a gente, por motivação própria, começou a desenvolver uma nova versão desse sistema, totalmente centrada no circuito de gestão também. Então, ela já era uma ideia inicial da versão final que foi agora, mas que naquela época não teve como ir para frente, né? Mas, vamos dizer assim, que a ideia não morreu, né? Ela ficou só ali congelada por um tempo, porque quando houve essa necessidade de transformar o Cigay num sistema open source, né? A gente conseguiu com que aquela ideia fosse revitalizada e que, de fato, agora está no sistema. Então, hoje ele é um sistema que, totalmente pensando nessa experiência do usuário, ele fala com você, né? No sentido assim, logo na primeira tela, ele já traz para você em qual etapa você está do circuito de gestão, o que você tem que fazer naquela etapa, quais são as reuniões que você tem que realizar, o que você tem que fazer no seu plano de ação. Notificações também, né? Se você tem alguma tarefa que está em atraso, ele já te notifica logo de cara na primeira tela. É um sistema com inteligência também, né? Não só ajudando o usuário também, não só passivamente ali exibindo informações, mas ali ativamente também compartilhando. Dizendo o que precisa ser feito. Isso, dizendo o que precisa ser feito, dando feedback, e esse é um ponto muito importante da experiência do usuário, né? Esse feedback que os sistemas dão para o usuário também ali não ficar perdido. Exatamente. E acho que essa é a principal diferença entre o sistema legado e essa nova versão, né? Que o sistema legado, ele meio que forçava a pessoa que operava o sistema a ter que conhecer do processo. Sim. E esse novo não. A ideia desse novo é que a pessoa que, por exemplo, da escola, um professor, né? Ele logue no sistema e já na tela inicial já mostre para ele o que ele está precisando fazer naquela época ali, né? Naquele mês, por exemplo, né? Então esse que foi a nossa principal objetivo, né? É desenvolver esse sistema baseado no que é principal dele. E o mais interessante é que em termos assim de negócio, de informações do sistema, os dois sistemas são iguais. Eles têm as mesmas informações, eles trabalham com os mesmos dados. O que mudou? Só a experiência do usuário. Só a questão de, olha, vou notificar ele aqui na primeira tela, a navegação vai ser feita de outra forma. Uma estratégia de UX foi aplicada. Exatamente. Não veio nada assim, tipo, vamos cadastrar novas informações dos usuários. Não. Foram todos os dados que a gente já tinha do sistema legado, foi só mesmo um redesign, né? Uma nova forma de navegar pelo sistema. De navegar, de propor telas e fluxos. Olha, esse fluxo aqui no processo de escuta com os usuários parece que tem um jeito mais fácil de acontecer. Vamos experimentar? E a gente viu que isso foi super positivo. Tem sido super positivo. Sim. Porque a gente está num processo constante de evolução, né? Sim, sim. A gente saiu como o Cauê falou, né? Dessa mentalidade de CRUD, de tudo reflete as tabelas do banco de dados. E aí a gente foi... Ok, a gente tem esse banco de dados, mas a gente precisa olhar para a necessidade do usuário. Exato. Qual que é a necessidade do usuário diante do circuito de gestão? Qual que é a necessidade do usuário diante do plano de ação? Mediante o entendimento dessa necessidade, qual que é o fluxo mais simplificado aqui para isso, né? Como que a gente torna isso simples? Como que a gente torna isso intuitivo? Como que a gente
traz uma coerência entre o que o usuário quer e o que o Instituto Unibanco quer, porque também tem isso, né? O que a gente chama de necessidades do negócio também. Então, a gente tem uma frente ampla aí de fatores que a gente precisa colocar juntos e fazerem funcionar, né? E fazer essa coerência que eu estou falando aqui. E outra coisa interessante também, né, sobre o novo sistema, é que o sistema legado ele tinha muitos relatórios, né? Só que o sistema open source, a gente não colocou tantos relatórios assim, porque o que a gente percebeu? Que se a gente trouxesse indicadores ali em determinados locais, né, na primeira tela ou no módulo que você está acessando, aquilo já tirava a necessidade de você ter um relatório. Então, por exemplo, numa tela onde você vai ter a listagem ali dos planos de ação, né? Enquanto que no sistema legado você tinha só o plano, por exemplo, se você fosse secretaria, né? Você veria só o seu plano. Essa mesma tela no novo sistema, você consegue ver os planos de todas as escolas com o status deles. Então, uma tela simples de listagem serviu tanto para você poder acessar o plano de outra, né, instância que está ali embaixo, como substituir um relatório que antes falava, você tem tantos planos que estão no status tal, né? Então, se quiser até complementar, Samara, essa questão, mas... Não, eu ia... Como ele é um sistema de gestão que está nesse contato direto com os usuários, né? Ele tem muito dado, ele tem muitos gráficos. E eu lembro que quando eu bati o olho, eu falei, tá, as tabelas são muito legais, os relatórios são muito legais, mas será que tem um jeito da gente dar essa informação um pouco mais palpável, um pouco mais mastigada, exatamente para facilitar o dia a dia e o fundamental para sempre que a gente fala de método de gestão, né? Tomar uma decisão mais qualificada. Eu lembro que a gente ficou bastante tempo olhando os gráficos da SMAR. SMAR é uma sigla que a gente usa para sistemática de monitoramento e avaliação de resultados. E aquilo deu uma potência tão grande para o processo de análise mesmo dos profissionais da educação, e sempre com essa aposta, que se eles estão tomando decisões melhores, com certeza a gente está conseguindo aí contribuir para que aquele dia a dia daquele profissional e que a educação possa ter um ciclo mesmo de aprimoramento, tá chegando ali na ponta. Então você estava falando, eu estava lembrando, eu falei, verdade, a gente tinha tantos relatórios, e às vezes parecia até uma solução provisória que foi ficando, e aí a gente bateu o olho e pensou nesse processo de melhoria, considerando também o que tinha de legado, o que tinha de passado e lições aprendidas. A gente aprendeu ao longo desse processo. O que a gente consegue fazer um pouco melhor do que a gente já estava fazendo? Nesse aspecto dos relatórios e dessa quantia, porque o SIGA é um sistema que tem muita informação, gente. É inevitável, porque é um sistema de gestão, ele atende secretarias regionais e escolas, né, que são o que a gente chama de instâncias. Então, é um sistema que é muito parrudo em termos de informação, né? Tem muita jornada de usuário, né? Tem muito fluxo. Então, assim, foi um desafio nesse aspecto. E, ao mesmo tempo, eu lembro do time de UX pensar muito na questão da autonomia do usuário. Então, assim, eu lembro que a sustentação tinha muito pedido de, por exemplo, em relação ao plano de ação, de versionamento. Eu apaguei sem querer. Volta aí para mim a versão anterior. Sumiu, né? Ou sumiu, eu não sei por quê. Então, assim, das nossas missões ali dentro desse redesign era dar ao usuário essa autonomia, do usuário chegar ali e ver que ele mesmo consegue gerenciar as versões do plano de ação, e ele é independente dentro do sistema. Ele não tem que pedir para o time de desenvolvimento fazer uma tarefa simples. Então, assim, dentro do próprio sistema, ele consegue se achar, né, ali dentro da navegabilidade dele, é navegável o sistema do ponto de vista ali, pensando mesmo como ele se acha ali dentro. Uhum. E ao se achar ali dentro, ele consegue fazer as ações que ele precisa fazer sem depender de ninguém. Essa também era uma questão muito importante para a gente. É verdade. Vai diminuir bastante os chamados, né, da sustentação, porque a grande maioria era isso. É alguma informação que sumiu do plano, apaguei sem querer, ou não sei se eu apaguei, só não estou achando mais. E agora ter essa opção, né, de você conseguir... No legado também tinha essa informação, mas ela não possibilitava você navegar naquela versão para ver, né, coisa que o novo possibilita. Então, realmente o usuário tem um controle total ali do plano de ação dele, né, que é o objeto mais importante do sistema.
E caso aconteça de sem querer ele apagar alguma coisa ou editar, né, alguma informação que estava errada, ele consegue rapidamente ali uma forma de desfazer, né, como se fosse um Ctrl+Z, a gente brinca, né, que é essa versão. A Samara falou do NPS, né, a gente ficou muito feliz, a gente teve um NPS nos primeiros testes de 100, é uma zona de excelência, assim, é um excelente número ali representativo do que foi o nosso trabalho, né, durante esse tempo todo. E eu acho que esse número, para além de representar que o usuário tá feliz com aquilo que ele está vendo, eu acho que esse número representa também o quão a gente entendeu desse usuário, o quão a gente entendeu do que o cliente queria, do que o Instituto Unibanco queria, e o quanto nós, como o time de UX e o Cauê, com o time de desenvolvimento, conseguiu fazer um processo ali, uma dinâmica bem sinérgica, né? Porque quando o time de UX está desenhando, está propondo, ele está fazendo protótipos, né? O que o time de desenvolvimento vai implementar, espera-se que seja o que o time de UX desenhou, né? Mas, assim, nem sempre acontece isso. Na Visséria acontece, mas por aí não acontece. Nem sempre acontece. Mas, no nosso caso, a gente estava o tempo inteiro nessa sinergia. Então, eu lembro que a gente tinha agendas para falar do antes. Como que a gente vai desenhar isso? E a gente falava com o time de desenvolvimento, quais que eram as possibilidades. A gente desenhava durante o desenhamento, nem sei se essa palavra existe. Agora existe. Agora ela existe. E ela é muito boa. Ou desenhação, né? Desenhamento é melhor. Desenhamento é melhor. Durante o desenhamento, a gente também meio que validava com o cliente, validava com o time de desenvolvimento. E eu acredito que esse NPS ele é um resultado desse processo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que foi dentro do Instituto Unibanco receber esse NPS, receber esse feedback aí, o que isso representou para os rumos aí do Jovem de Futuro, do Siga Open Source, de que forma isso validou a ideia de vocês de abrir o código, né? Como que foi isso ali? Eu tô dando risada porque eu falo o sintoma, né, como que isso bate na gente, acho que tem... só reforçando, assim, é tão sério esse processo sobre a validação, né, a construção mesmo com essa lógica centrada nos usuários, que toda vez que a gente desenha uma tela, né, parece só uma tela, a gente entra no fluxo de desenvolvimento e a gente espera que o time de UX olhe novamente para ver se foi aplicada da forma correta, porque a gente aposta e a gente sabe que isso dá resultado. Então, isso mudou os nossos fluxos de desenvolvimento. Assim, a gente começou a prever mesmo tempo para isso acontecer, um processo mesmo estruturado para que fosse possível. Agora, voltando para o ponto do NPS, a gente recebeu isso muito bem. Assim, primeiro, eu lembro que eu fiquei anestesiada, assim, falei, poxa, foi mais de um ano de trabalho, né? Muito intenso, com muitas pessoas, muitas mãos, muitas cabeças ali pensando. E era a prova, né? Agora, a gente tá muito legal, a gente sentiu que tá legal, mas será que o usuário vai gostar? E eles gostaram. E isso habilitou mais testes, mais processos e principalmente processos de negociação. Não vamos perder qualidade nesse momento. A gente vai priorizar aquilo que faz sentido para o usuário. Vamos criar outras métricas para conseguir ter esse processo de priorização. Não vamos chegar desenvolvendo, tem que passar pelo time de UX. E eu dei uma risadinha no começo, porque eu falei, foi tão habilitador que fez com que a gente achatasse, encurtasse algumas etapas. A gente estava com uma expectativa de ir mais calmo, né? Engatinhando um pouquinho mais ali para fazer uma virada. E a gente falou, será que precisa esperar tudo isso mesmo? Deu uma segurança ali, né? Deu uma segurança e eu dei risada pro Cauê, porque é sempre uma novidade. Eu falei, olha, acho que a gente está querendo dobrar o número de escolas que a gente vai virar. E se a gente virar para uma rede inteira de educação, a gente consegue? Porque agora a gente tem segurança de que lá na ponta, aquela obsessão, né, pela experiência do usuário, que eu tenho que ajudar o dia a dia daquela pessoa, eu tenho uma confiança muito maior, ela está muito mais segura para isso acontecer. Então, movimentou muito e ajustou os nossos processos internos. E isso parece pouca coisa, mas é muito.
porque ele vai ajustando uma maneira mesmo de pensar. A gente começou a ter uma disciplina, né, que ela é transversal. O que o usuário espera? O que ele quer? E como que agora eu consigo levar, inclusive, esses dados para fazer processos de negociação? Falei, olha, os usuários quiseram, será que a gente consegue virar antes? Ou, inclusive, para outras redes, né? A gente tem um trabalho com essas redes estaduais de educação. Será que já me habilita, já me dá condições de, com esses resultados, inclusive, de acelerar o meu processo? Acho que é um pouco essas movimentações assim que aconteceram. Mudou o perfil da nossa equipe interna. Também foi muito importante para a gente não só valorizar, mas dar consistência para esse fluxo. Então foram mudanças muito significativas que parece só o resultado de um NPS. Mas, na verdade, ele é o resultante de um esforço, de uma aposta institucional que foi feita nessa direção. Uhum. Sim. E do nosso lado, né, mudou também o dia a dia do time de desenvolvimento, porque antes, né, antes dessa versão nova do SIGAE, antes da gente ter esse contato mais próximo com o time de UX principalmente, a demanda chegava pra gente, né, às vezes era tipo assim, precisa de uma nova tela que vai fazer isso ou aquilo. E como ia ficar essa tela, era dever do dev desenvolver ali, pensar, eu acho que eu vou colocar isso, acho que eu vou colocar aquilo, e no final ele entregava. Sustentação, né? Exatamente. Tem que ser papo. Tem que ser tudo. Então, assim, não tinha esse processo de pensar na jornada do usuário, enfim, no que vai ser melhor para o usuário, era o que vamos dizer assim, o feeling do desenvolvedor naquele momento, ele fez a tela daquele jeito e era assim. Coitado do desenvolvedor. Coitado, é isso. E agora é muito melhor porque quando chega alguma demanda desse tipo, vamos precisar de uma nova tela, de um novo módulo, alguma coisa assim, primeiro é feita essa conversa, né? Vamos chamar assim, a gente sentam os especialistas, né, do negócio, vamos dizer assim, para a gente discutir esse assunto. E somente com o pessoal de UX para a gente começar a desenhar esses primeiros protótipos e tudo mais, né? E quando chega para o dev já está tudo pronto, a tela final ele já sabe como vai ser, né? Então, isso mudou muito o nosso dia a dia. O dev não tem mais que ficar pensando sobre como ele vai fazer aquela tela, porque ela já chega pronta, né? E claro que até mesmo mudanças que acabam ocorrendo durante, né? Às vezes a gente é feita aquela tela, quando chega pro dev ele começa a desenvolver, só que ele começa a ver que tem uma certa dificuldade ali, ou tem algum fluxo que parece que não fez tanto sentido para ele. Às vezes ele traz isso pra gente, a gente pega e faz o quê? Vai lá no time de UX, né? Para as meninas que trabalham com a Araceli e fala, nessa tela aqui a gente percebeu que aqui fica um pouco estranha essa parte. Será que não era melhor a gente mudar para esse tipo aqui? Aí a gente conversa com elas ajustam, aí volta para a esteira, para o dev de novo, para aí sim ele fazer aquela mudança, mas depois que foi o pessoal de UX fez a validação, né? Tipo, então às vezes não é nem durante o próprio desenvolvimento, nem terminou o item que foi pedido, mas a gente já percebeu que ali pode ter uma mudança, pode ter uma melhoria, né? E um trabalho constante de melhoramento. Exato. A gente está sempre olhando. Uma tela que eu fiz ontem, eu olho ela hoje e eu já penso assim, como que essa tela pode ser melhor do que ontem? Uhum. Então, é sempre isso. Como que porque o nosso usuário, gente, ele vai mudar, né, com o tempo. As nossas necessidades mudam com o tempo. Então, a gente está sempre acompanhando ali o retrato do momento, né? Por isso que a gente tem sempre que estar consultando o usuário e o cliente. E fazer esse equilíbrio, esse balanceamento, essa busca pela consistência ali que eu falei no início, né? A consistência... Eu entender o momento do usuário e entender o momento do cliente. Isso que você trouxe, assim, não é eu fiz, entreguei, agora segue. Acabou, né? É um ciclo. Tchau. Assim, é constante, porque isso ajuda, voltando na sua outra pergunta, né, anterior, do NPS, ele te dá repertório e reputação ali na ponta, isso é resultado direto, no nosso caso, mas principalmente ele consegue dar... Esse fluxo, parece que você está fazendo um investimento de tempo, mas é de fato um investimento. Porque eu estou diminuindo muito as minhas tentativas e erros. Muito. Assim, com o desenvolvedor. Assim, olha, desenha essa tela aí para mim. Como é que é? Não sei. Uhum. Aí a gente desenha, chega para o usuário, a gente tem que voltar. Falar, não sei se eles não estão usando. A gente fez com uma aposta, eles não estão usando. Mas eles estão usando porque será que eles entenderam? Será que é isso mesmo? Então, acho que eu só coloco muita tinta aqui, assim, o quanto que isso é cíclico. É um processo de desenhar, desenvolver, testar e melhorar. Não é que ficou ruim, é que os comportamentos dos usuários vão mudando. Vão mudar. Então, a gente precisa... As necessidades de negócio vão mudar. Tecnologias mudam. Nossa, agora a gente tinha que colocar uma informação que antes ele imputava, agora eu não preciso. Eu tenho outras tecnologias que já facilitam aquele dia a dia.
Então, é um exercício e, de novo, é uma disciplina, assim. Isso entra como algo transversal. Hoje eu não consigo visualizar nenhum ciclo de desenvolvimento que a gente faça sem falar assim, vamos primeiro fazer os protótipos, entender se esse fluxo está consistente para depois a gente caminhar com mais segurança de que isso vai agregar mais valor na ponta. Uhum. E o UX garante exatamente isso, né? Eu vi recentemente uma notícia de um banco brasileiro que, ao mover o botão, um simples botão que a gente olha e pensa, poxa, um simples botão, você vai mover ele de lugar, vai fazer diferença? A gente faz, porque é sobre a experiência, né? É sobre o engajamento do usuário. E a matéria era sobre esse botão, né? Que era, sabe aquela funcionalidade de parcelar fatura que a gente tem nos cartões de crédito, nos apps de bancos? Esse banco moveu esse botão de parcelar fatura de um lugar para o outro, testou com os usuários e ele ganhou milhões. Ele conseguiu aferir isso aí e ele viu que ele ganhou milhões movendo um simples botão de lugar. E que um outro caso que eu vi o head de UX deles falando era sempre que eles introduziram uma mensagenzinha de confirmação sempre que o usuário ia fazer uma transação de Pix com algum Pix desconhecido. Então, eles faziam uma pergunta, você deseja mesmo fazer esse Pix? E eles conseguiram prevenir 140 mil golpes com um simples modal, uma simples mensagem para alertar o usuário. Você quer mesmo fazer isso? Porque às vezes é isso, a gente está aqui no celular, está no meio da rua, está no metrô, está distraído. E assim, o sistema é aquilo que eu disse, o sistema ele precisa ajudar você, né? Ele precisa dar um feedback, ele precisa ser inteligente o suficiente para entender, para ser construído e entender que eu posso estar num ambiente muito iluminado e seria melhor para mim ter uma versão dark mode. Ou eu posso ter muita sensibilidade à luz e seria melhor eu ter uma versão dark mode. Ou eu posso estar ali muito distraído e eu preciso de um modal de confirmação numa ação crítica de exclusão de algum item, entendeu? Então, o sistema precisa trabalhar ao seu favor, né? Ele precisa dar esse retorno, esse feedback. Esse retorno. Você estava falando do modal. A gente tinha cliques mortos, acompanhando ali a experiência do usuário, né? O comportamento do usuário por algumas ferramentas. Quando a gente colocou aquele modal de você finalizou e os seus dados estão gravados, a gente diminuiu em 87% todo o processo de dead click, de cliques mortos. Porque as pessoas ficavam clicando. Será que salvou? Aconteceu mesmo? A gente tá falando, aconteceu, salvamos. Isso. Pode seguir. Tá poupando o seu tempo, não precisa mais ficar aqui. Agora você pode fazer outra coisa. Isso é o equivalente a você pegar um metrô e você não ter a sinalização ali de em qual estação você tá, para qual você tá indo, de qual você saiu. Imagina, você pegar um metrô, um elevador e você não ter esse feedback do sistema de que, gente, para onde eu tô indo? Eu tô no terceiro andar? Eu tô no segundo? Tá subindo? Tá descendo? O sistema é a mesma coisa, ele precisa dar essa experiência. E ele precisa ter esse cuidado, assim, ele tem que cuidar. Assim, é um cuidado, é um retorno. Assim, olha, se você estivesse conversando com alguém, você fez a entrega, muito obrigada, a gente recebeu o seu papel. É isso que a gente tem que compartilhar. E isso só é possível quando você tem essa visão centrada no usuário. Você fala assim, eu preciso dizer para ele ou para ela que isso aconteceu. Sim. Então, você foi falando disso, eu fui lembrando quanto que a gente foi investindo nesse processo nas mensagens. E terminou o processo. A gente tem que ter uma mensagem. Tá carregando a página. Uma mensagem de que tá carregando. Não é a internet da pessoa que não tá funcionando. Porque às vezes o usuário fica insistindo ali, achando que é uma questão dele, mas não é. Frustra, né? Isso frustra. Exatamente. E não que como se fosse algo que o sistema legado não tinha, né? Essa questão das mensagens. Mas, por exemplo, às vezes ele mostrava uma mensagem ali que deu certo tão rápido, e só em verde, assim, acendia por, sei lá, 5 segundos na tela, que a pessoa que não tem a vivência no computador, às vezes ela nem percebe, né? E é bem diferente do atual, onde realmente... o tamanho da fonte faz diferença, a cor faz diferença, onde o modal aparece faz diferença. Exato. Então, a gente pensa nisso tudo que, aparentemente, podem ser detalhes, mas que, no fim das contas, fazem muita diferença e causam muito impacto na experiência do usuário. E até pensando nisso que a Samara comentou, né? Deles clicarem tantas vezes, assim, no salvar para ter certeza, né?
Inclusive, a gente tem um módulo de exportar o plano de ação em PDF, que a pessoa faz isso para imprimir o plano, para ela ter certeza que ela tem o plano físico, que ela não vai perder aquela informação. E falando de sistema, isso talvez nem faça sentido pra gente, né? Não, mas uma vez que ele salvou, ele não tem como perder mais. Mas ele consegue voltar versões agora. Exatamente, mas por conta dessa dificuldade, né? Claro, o sistema, o novo, né? Ele também tem essa função de ter exportação, porque é uma funcionalidade importante também. Mas você vê que ela era mais usada para exportar PDF por esse medo de perder a informação do que pela necessidade mesmo de andar com o plano impresso, né? E nessa coisa de salvar, eu lembro que uma das coisas que a gente fez... E eu acho que o desespero das pessoas em ficar clicando em salvar era dessa complexidade que eram os fluxos, né? Os fluxos eram enormes, porque é um sistema muito cheio de informação, como eu já falei. E as pessoas... depois de um tempão preenchendo um formulário do plano de ação e no final chegar e não salvar, as pessoas iam ficar frustradíssimas. Então, assim, tinha esse desespero por conta do quão complexas eram as tarefas. E eu lembro que uma das coisas que a gente fez foi, eu tenho um formulário grande, complexo, eu quebro esse formulário em etapas. Então, se eu tô aqui preenchendo o formulário, dá o horário do almoço... Salva como rascunho. Eu salvo como rascunho, volto mais tarde e continuo da etapa X ou da etapa Y que eu tava. Então, é uma percepção também que eu acho que essa estratégia de UX trouxe também, foi essa coisa de entender. Esses fluxos, eles precisam ser mais palatáveis, né? Eles precisam ser mais gerenciáveis. Porque senão o usuário vai ficar cansado, vai ficar frustrado, vai passar o dia inteiro preenchendo uma coisa que ele pode preencher a prestação, né? Ele pode preencher por vários dias. Isso é tão sério, né? Que até trazendo assim um exemplo do que acaba acontecendo, né? A Samara citou sobre a SMAR, né? Que é esse período do ano ali que a gente tem os gráficos, né? São aferidos indicadores ali. E para esses indicadores serem gerados, né, é necessário que a escola ela preencha o plano de ação dela corretamente até determinada data. E é tão importante isso, né? Isso gera tanta carga no sistema, porque o sistema legado ele não avisa o usuário que, olha, você tem uma tarefa aqui que ela está atrasada e está chegando a data X que você tem de limite para que seja gerado os gráficos para sua escola. E por conta deles saberem essa data limite, eles corriam lá bem em cima da hora, geralmente é sempre na última semana, né? E todo mundo imputando dados no sistema, tudo ao mesmo tempo. Então, até para a sustentação, questão de infraestrutura, aumenta-se o custo disso, né? Porque você precisa que os servidores escalem para aguentar tantos usuários. Uma coisa que dava para ser resolvida com o UX. Se você começa a avisar o usuário já na primeira tela, como o novo sistema faz, né? Que você tem uma tarefa que precisa começar, ou que ela já está em atraso, entendeu? Ou então avisando, ó, a data de corte até chegar o próximo período de SMAR tá próxima, né? Então, é isso que a gente está falando. O sistema tem que avisar a pessoa. Os dados já estavam todos lá. Só que o sistema atual não pegava a pessoa pela mão. Ela tinha que... eu tenho que olhar no meu calendário em cima da minha mesa que a data de corte é dia tal, preciso lembrar de correr pro sistema. E às vezes ela fazia isso em cima da hora. E o sistema não aguentava tanta pessoa mexendo, né? E a potencialização também das notificações, não só na tela, mas da gente dar esses cutucões, nudges, assim, tá atrasado, olha, tá para começar, você quer dar uma olhadinha? Você foi atribuída uma tarefa a você. Sim. Você gostaria de olhar? E eu gosto muito, particularmente, de uma visão, assim, do plano, que é dos responsáveis. Você criou, você fez as atribuições de quem fica responsável pelo quê e você vê quem tá mais sobrecarregado em qual tempo, assim. Parece uma coisa tão pequena, mas na hora que foi feito eu falei assim, gente, por que a gente nunca teve isso? Porque eu consigo... Os dados estavam lá, né? Os dados estavam lá. Sempre. A gente olhou também para os dados que já existiam. Será que esse dado consegue informar mais coisas para potencializar? Para mim, na hora que eu vi aquela tela, eu falei assim, essa eu acho que é a minha tela favorita nesse momento, porque o dado estava lá, a informação já tinha, e ele dá uma margem de trabalho de falar assim, olha, escola, talvez esse plano tenha menos chances de acontecer porque tem alguém muito sobrecarregado. Você quer fazer um trabalho com a comunidade escolar, com outros profissionais da escola, para conseguir pulverizar? Parece pequeno, mas isso pode promover uma mudança tão grande ali. Sim. Então, eu lembro que para mim foi muito impactante, assim, quando eu vi aquela tela. Eu falei assim, poxa, tava ali essa informação esse tempo todo. Assim, a gente só deixou ela adormecida. Que bom que a gente olhou, que bom que a gente teve um processo também de olhar o que já tinha
de informações, de dados para conseguir transformar em melhores informações. Agora, voltando àquela questão de como a gente não fica parado, né? A gente está sempre melhorando, testando e retornando. É cíclico, né? A gente olha, a gente entende, desenha, testa, implementa, testa, aí entende o teste, aí desenha, enfim, a gente faz esse processo, tá fazendo esse processo sempre. O que vocês imaginam aí, baseado nessa lógica de que a gente está sempre se movimentando? O que vocês imaginam aí para o futuro aí do SIGA-E, para o Jovem de Futuro, assim, incorporar IA ou, enfim, que tipo de tecnologias? A gente está sempre acompanhando aí o que acontece e não sei se vocês já pararam para pensar em alguma coisa do tipo. Acho que quando a gente coloca, né, esse olhar mais acurado com os usuários, a gente consegue ver que tem muito mais necessidades. Né? Então, a gente já começou a fazer mapeamentos de modulações complementares e como facilitar alguns processos. Poxa, será que isso aqui que está sendo preenchido pode ser uma IA? Né? Como que eu consigo ter um tutor que possa contribuir ali no dia a dia, né? Então, começa a expandir para a gente um processo de... Eu vou tirando a minha sustentação, meu peso na sustentação de esforço, e eu vou abrindo espaço para inovação. Então, a gente está fazendo uma aposta bem razoável de virada para o próximo ano, e eu digo de recursos humanos e financeiros, assim, de atenção mesmo, para a gente conseguir falar, olha, a gente está abrindo mão da sustentação tão forte para conseguir olhar para mais tempo para processos de inovação. Assim, escutar o usuário, entender novas tecnologias para conseguir avançar. Eu brinco que eu gosto muito quando a gente tem algumas reuniões que não são para olhar quais eram os problemas que a gente estava solucionando, mas para falar, olha, essa solução aqui talvez se encaixe mais. Então, nessa linha cíclica, é continuar tendo esse processo de escuta com os usuários, pautando principalmente o nosso ciclo de inovação, entendendo que funciona bem, a gente continua monitorando e como que ele consegue ser avançado por ou perspectiva do usuário, priorizando conosco, mas também com novas tecnologias que venham a somar. E isso abre para nós uma segurança muito grande de expansão de portfólio, né? A gente consegue expansão de portfólio no processo de negociação com outros estados. Se eventualmente eu quiser mais uma outra rede parceira, eu digo que eu tenho um sistema melhorado, que de novo, habilita, que me gera melhores condições para negociações e para um contato mais próximo das redes. Exatamente. E tecnicamente, Cauê, assim, em termos de escalabilidade, de modularidade, de que modo o SIGA-E está pronto ali para futuras possíveis inovações, incorporações de IA, por exemplo, hiperpersonalização? Quando a gente foi construir esse novo SIGA-E, a gente prezou muito por essa questão da modularização, né? Então, tanto o front-end quanto o back-end, né? O back-end ele é feito em uma arquitetura de microserviços e o front-end em uma arquitetura de micro-front-ends, né? Isso nos possibilita, né, principalmente na questão do front-end, que é o foco aqui da nossa conversa, a ideia que a Samara comentou já sobre o SIGA-E ser um super aplicativo, né? Ou seja, uma porta de entrada onde dentro dele eu vou ter diversos outros módulos que não são o SIGA-E em si, onde o SIGA-E serve ali apenas como se fosse uma casca, né, um gateway, vamos dizer assim, né, um portal, onde ali dentro você pode acessar outras aplicações, né? E é até interessante que essas outras aplicações têm o mesmo design system do SIGA-E. Então a pessoa tem a impressão que ela realmente está, embora ela saiu de um site e foi para outro, né? A experiência continua a mesma, né? Então a questão do micro front-end nos possibilita isso. O que também nos traz de vantagem nisso é que, por exemplo, nós podemos desenvolver um novo modelo de plano de ação, por exemplo, e colocar isso sem afetar o plano de ação que já está em andamento. Porque o código é totalmente diferente, né? Ele está em repositório diferente, então você consegue desenvolver novos módulos, ter novas entregas ali dentro do sistema que não afetam de forma alguma o que já foi feito e o que já está funcionando, né? Isso nos dá muita segurança, né, para desenvolver novos módulos e aí pensar em integrações com IA, por exemplo, né? A gente tem módulos de reunião, né, mesmo no SIGA-E, que é um módulo que a gente sempre acha também interessante, né?
que embora ele não seja tão assim quanto o plano de ação, ele é o segundo mais usado, porque acontecem reuniões em todas as camadas ali da Secretaria Regional Escola. E só que hoje ele tem um processo bem manual ali naquelas reuniões, né, de imputar essas informações, que a gente até brinca, né? Poxa, se a gente tivesse um modo de reunião online dentro do sistema, toda essa parte que o usuário está fazendo de registrar quem veio na reunião, qual foi a pauta da reunião, já estaria tudo resolvido, porque a gente conseguiria aqui durante a reunião, aí sim, integrar de repente com alguma ferramenta de IA para gerar ali um resumo do que foi falado na reunião. Já pensou? Já estava na... Então, só que tudo isso nos possibilita essa lição de casa que a gente fez para construir o novo, né? De ter toda essa questão de ser bem modular e, claro, essa questão também do NPS, do usuário ter gostado dessa versão também nos dá mais confiança para poder, igual a Samara falou, parar de ficar olhando para o que tem que consertar e olhar para frente do que dá para agregar mais. Isso aqui já tá bom o suficiente, vamos... Ele já gostou, vamos então investir em melhorias, né? E perguntar, você acha que essa melhoria aqui é a melhor que eu tô fazendo? Sim, faz sentido? Gostei muito de uma fala que você falou assim, a gente desenha, a gente testa, a gente desenvolve, ou às vezes a gente desenha, desenvolve e testa. O teste é constante, o usuário nos ajudando ele guia muito o nosso processo de priorização e de construção. Exatamente. Então, assim, a gente olha para o futuro agora do novo SIGA-E com bastante confiança, porque a gente tem muitas ideias para trazer, muita coisa para desenvolver, e a gente espera que logo a gente consiga, né, colocar todas essas ideias que a gente tem no sistema mesmo, porque agora dá para fazer, né? No antigo era muito mais difícil a gente conseguir trazer essas coisas. Não era impossível, né, mas de vários pontos de vista não era viável, né, fazer todas essas adições ao sistema, enquanto que no novo é. Eu lembro nas nossas conversas a gente ficava de vez em quando divagando, seria legal se tivesse isso, seria legal se tivesse aquilo. Tem um backlog assim meio que dos sonhos, assim, o backlog do futuro. É bem legal. Por exemplo, fica fazendo esses exercícios de pensar o futuro, né? É isso, assim, os ciclos constantes de inovação. Você falou de IA. Nós temos muitos gráficos. Às vezes, interpretação de gráfico, assim, será que eu não consigo falar assim, olha, não tomar uma decisão, mas a partir desses dados... eles significam essa informação para você. Sim. Gente, isso poupa tempo. Poupa tempo, assim, isso a gente consegue hoje, como os dados estão melhores organizados também, conseguir ter um agente especialista na leitura de dados para ajudar nessa interpretação. Sim. Exato, né? O que as escolas que estão bem com o plano de ação... surgiu e tem de backlog aí. O céu é o limite aí para esse backlog. Exatamente. Igual a Samara falou, a gente tem muita informação e tá bem estruturada, né? A gente tem uma área de dados também e dá para ser feita essa análise e trazer insights ali, né? Do plano de ação, por exemplo, né? Tipo, o que tem em comum nos planos de ação das escolas que estão bem, né? Com questão dos seus indicadores de nota, de aula, de frequência. O que elas têm em comum, né? O que ela informa o negócio? Exatamente. Para onde seguir, né? E realmente são muitas ideias que a gente acaba conversando, principalmente eu e a Samara, de vamos colocar isso, vamos colocar aquilo ano que vem, não sei o que tem. A gente tem até que se segurar, né? Pra não... não, calma, tem que resolver. O céu é o limite pro backlog. O backlog. Tem que se segurar às vezes. Opa, não é aqui não. Mas é legal, porque é uma coisa que eu tô mexendo eu trabalho com SIGA-E desde 2020, né? E é uma coisa assim que esse novo SIGA-E nos possibilitou. Tipo assim, o time inteiro tá nessa pegada de tipo, o que dá para trazer de novo, né? O que dá para novos módulos, novas experiências, né? Coisa que antes a gente tinha muito uma visão do que ela falou. É só sustentação, é só manter esse sistema, entendeu? Corrigir bug e tal, porque a gente não enxergava tanto por aonde ir com ele, como melhorar aquele lá, né? Entendeu? Isso, assim, quando o usuário tá gostando, a gente tem mais empolgação. Tem assim, mais cara, empolgação. Tá funcionando, tá dando certo, continua. Assim, habilita o feedback mesmo sobre o seu trabalho, né? Exato. É bem bacana esse feedback, né? Eu lembro quando eu recebi a notícia do NPS, eu fiquei, nossa. Aí passou um filme assim na minha cabeça, porque eu lembrei do quanto que a gente trabalhou para isso, do quanto que a gente apostou, e foram apostas muitas vezes arriscadas, no sentido de que... Mas isso muda muito. Muda muito. E a gente ficava... Eu lembro que a gente teve um debate sobre o menu, como que seria o menu, e a gente fez uma aposta arriscada no caso do menu, porque umas pessoas achavam que, não, o menu, ele vai ser esse clássico aí, tem que ser assim, porque não dá para ser de outra forma. E aí a gente veio e falou, gente, vamos apostar em outro menu? Vamos apostar num menu assim, que o usuário vai olhar e vai conseguir ver
as tarefas que ele vai precisar fazer em cada etapa, vai ver os cards e isso. E a gente viajou nisso e foi uma aposta que foi alta e que foi uma aposta que deu super certo depois, no fim das contas, né? Porque eu acho que esse trabalho de UX também não é só ficar ali... O Cauê disse, a gente já tinha os dados, né? O sistema não mudou em termos de dados. Mas o nosso trabalho era, diante daquilo que a gente já tem, como que a gente pode tornar isso fácil de visualizar, de gerenciar, de editar, mas como que a gente pode também tornar isso interessante? É isso. Né? E tem muito apetite a risco, assim. Vamos arriscar. Dá para arriscar. E que bom que a gente teve um bom sucesso, né? A gente alcançou um ótimo resultado. E se não fosse assim? A gente ia tentar de novo. Sim, porque é uma aposta, assim, de que consegue. A gente testa, né? O segredo tá aí. A gente entende o usuário, faz a aposta, testa. Funcionou? Bacana, funcionou. Vamos seguir nesse caminho. Se não, a gente... Qual que é outra forma que pode ajudar? Mas é importante também que citar que essa ideia da gente ter essa navegação central no sistema, principalmente em cards, né? E não só, embora exista o menu lateral, né? A gente tem essas duas formas de navegação. A gente não tirou isso simplesmente porque é legal, é moderno, os sistemas atuais. Né? Não foi isso. Essa decisão foi pensando no negócio. Faz sentido para o negócio eu ter uma navegação em cards? Faz, porque eu tenho, igual a gente comentou... Despolui, né? Exato. Em uma determinada época do ano, eu sei quais são as ações que o usuário vai Elas são muito fazer. Específicas. Não faz sentido você misturar as ações únicas específicas daquela época do ano que o usuário precisa fazer com outras ações de outros momentos do ano que ele não vai e é dessa nem forma, tocar nisso. Dessa forma que você conversa com ele, porque antes, como não falava para ele o que ele tinha que fazer, ele tinha que ir no menu lateral, ele tinha que saber que eu preciso mexer no plano de ação agora, ou eu preciso mexer nas reuniões agora. Só que não, agora como você tem lá a etapa, quando você clica na etapa que você tá, ele te traz os cards do que você precisa fazer naquela etapa. A gente tá falando de 4, 5 cards no meio da tela. Então, assim, a gente pensou nessa navegação porque ela fazia sentido pro negócio. Não foi somente uma questão que, porque a gente acha legal e vamos trazer, entendeu? Então, tem que estar de acordo com o negócio, senão não dá certo. E olhando para o futuro, a gente tinha... Eu lembro que na questão mesmo dos menus, né? Que a gente bateu cabeça e muita conversa também em cima disso. A maior parte das pessoas, dos usuários, utilizavam computadores, desktop. E a gente falou assim, será que se a gente mudar a forma, eu consigo ter mais celulares? Porque eu quero que esse sistema, ele ajude no dia a dia e que ele seja um assistente de bolso em muitas situações. A própria proposta dos cards também. A própria proposta dos cards. Exatamente. A gente falou assim, vamos fazer essa aposta de que não é que os usuários eles são mais propícios a usarem o desktop, é que talvez a gente não tenha algo que está adaptado para usar também no mobile. Não é amigável. Não é amigável, não é responsivo. Então, vamos trazer isso também? E isso foi muito em cima quando a gente começa a fazer essas conversas focadas em design. Exatamente. Gente, estamos caminhando para o final, para o encerramento. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês dessem aí algum conselho, né? Se vocês têm algum conselho aí para as empresas, para os negócios que têm seus sistemas legados. O que vocês aconselham aí que eles possam fazer aí em nível de modernização com UX, para ter sucesso aí, para os usuários terem sucesso, ter engajamento, sucesso do cliente, sucesso do usuário? O que vocês sugeririam? Assim? Eu acho que assim, falando assim como do ponto de vista dos desenvolvedores, né? Eu acho que o principal ponto é você conhecer bem sobre o negócio que você trabalha, do cliente, né, no caso. Porque se você não conhecer, você não vai conseguir trazer ideias, trazer sugestões, né? Igual a gente acabou de comentar, não dá para você trazer uma ideia de navegação totalmente diferente se você não sabe se aquilo vai fazer sentido para o negócio. Então, primeiro é você entender bem o negócio do cliente para você ver se faz sentido essas mudanças, essas alterações propostas, né? Isso vai levar tempo, né? Até você pegar um pouco essa questão do negócio. E também ter essa sinergia que é importante, que a gente comentou, né? De ter ali um contato direto com o time de UX, né? Trazer essas novas ideias, né? E aí, quando você tiver uma ideia legal junto com o time de UX, aí você chega no cliente e apresenta, a gente tem uma ideia para trazer para vocês, uma nova versão do sistema, né? E como a gente falou aqui, né? Todos os dados já estavam lá. Então,
não era nem necessário ser feito um novo back-end, um novo banco. Não, dava para simplesmente ser feito totalmente um novo front-end só, né? E só repensando nessa reorganização das informações sobre como fazer um sistema que converse com o usuário, que pegue na mão do usuário e diga o que ele tem que fazer hoje, né? O que você precisa fazer hoje, né? Então, eu acho que é totalmente possível, sim, ainda mais sistemas legados, né? A gente fazer essa melhoria do jeito que ele está agora, né? Tipo, só propondo um front-end novo com os dados que você tem agora, mas para isso você tem que conhecer bem tanto do negócio, tanto dos dados, né? Para você propor essas soluções. Acho que o seu tem alguns conselhos, assim, mas eu acho que tem um para mim que é o mais sensível de todos. Muitas vezes podem aparecer, não, mas é só uma perfumaria, é só uma coisa bonita. Não é. Assim, isso é eficiência de processo, eficiência de marca, porque você tem uma reputação melhor chegando, né? O seu contato ali com o seu cliente, com o seu usuário é mais acurado. E o que eu colocaria também como um conselho, assim, equipes multidisciplinares, com processos bem estabelecidos e que, sim, eles serão revistos o tempo inteiro porque as coisas vão se movimentando, tem uma potência muito grande de acelerar mesmo resultados. A nossa expectativa desse NPS de chegar na zona de excelência era de 2 anos. A gente conseguiu isso em poucos meses. Assim, então, eu brinco assim, a gente tinha a zona de excelência, a gente queria chegar na zona de qualidade. A gente chegou na zona de excelência muito rápido. Agora temos um desafio altíssimo para manter. Para manter, exatamente. Mas com essa aposta de que a gente tem algo que é basilar, que é um pilar. Então, entender que o usuário é o seu pilar e que o design está a favor, né? A experiência do usuário está a favor do seu usuário, é algo indissociável e que isso molda processo e molda principalmente a forma de trabalho de equipes. Então, eu deixo esse conselho. Acho que bom que a gente fez essas apostas. Claro que a gente acertou muito, errou também muitas vezes, mas hoje a gente tem um saldo extremamente positivo por ter feito aquela aposta lá atrás, há mais ou menos 1 ano e pouquinho, que a gente sentou e falou, vai atrasar o front, não tem problema atrasar o front. Porque a gente tem um ganho, acho que esse é um dado interno mais importante, no momento que a gente fez o design system e que a gente começou a fazer as construções das telas, uma economia de tempo em 45%. Nossa. Então, assim, a gente não gastou tempo. Muito pelo contrário, a gente garantiu assertividade. E padronização. E padronização, experiência, tudo. Que ótimo, gente. Obrigada por ter vocês aqui hoje. Em nome da Vissério, eu agradeço a participação de vocês, esse compartilhamento aqui da jornada que a gente teve aí no último ano com o Siga Open Source, né? Vai continuar tendo, né? Vai continuar tendo, né? Que venham bastante coisa. Que venham mais apostas arriscadas, a gente gosta. Claro que sempre baseado em dados, baseado no conhecimento do negócio, Cauê é PhD em Siga aí. Bastante tempo mexendo. E é isso, gente. Obrigada a vocês de casa que estão ouvindo a gente, que estão vendo a gente. Eu convido vocês para acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, né? E para ficar ligado aí próximo Vissério Talks. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, gente.